Olá, bom dia! Hoje a gente vai à aula de revisão. A gente vai começar essa revisão pela revisão de língua portuguesa. Nós vamos voltar aqui nos assuntos que nós trabalhamos nesse bimestre, nesse momento, para que vocês possam fazer uma prova com bastante tranquilidade, tá bom? Então acompanha comigo. A gente vai fazer uma revisão sobre esses conteúdos. E para que essa revisão ela tenha uma eficácia, ela seja benéfica para vocês, é importante que vocês acompanhem as explicações. Vocês vão receber uma folha com atividades propostas. Essa folha, vocês vão executá-la no caderno, tá? Ela não vai estar aqui, as atividades disponíveis nos nossos slides. Essa folha vai em anexo para vocês. Vocês vão copiar as questões e fazer no caderno. Mas primeiro, vocês vão rever esse vídeo para relembrar os conteúdos e assim poder fazer as atividades com mais tranquilidade, tá bom? A atividade, ela vai ser corrigida na aula online, ok? Que a gente faz à tarde, o nosso encontro. Então, vamos relembrar aí os conteúdos. Para a gente lembrar que nesse período, nesse bimestre, a gente trabalhou muitos conteúdos. Mas, para a prova, a gente selecionou aqueles que vão incorporar, né, mais uma importância, vão agregar conteúdos a mais para vocês. A gente vai tratar sobre a divisão silábica, sobre o substantivo simples e composto, adjetivo, locução adjetiva e o grau do adjetivo. Vem comigo. Quando a gente fala sobre divisão silábica, é importante a gente lembrar que ela acontece através do processo de dividir sílabas. E essa divisão, ela gera uma classificação de acordo com o encontro vocálico, né? Ah, Amanda, qualquer palavra entra na divisão? Sim. Eu posso pegar a palavra casa e dar a ela a divisão silábica. Eu vou ter uma palavra que tem uma divisão em 2 sílabas. Mas no nosso caso aqui, na ênfase que nós vamos dar, é a divisão silábica com encontros vocálicos. Nós já sabemos que encontro vocálico é a junção de 2 ou mais vogais na mesma sílaba ou não, né? Quando eu pego uma palavra, eu pego a palavra como um todo. E essa palavra pode ter um encontro de vogais, como, por exemplo, a palavra saúde. Quando eu olho a palavra saúde, eu tenho ali 2 vogais juntinhas. Significa que a minha palavra ela tem um encontro vocálico. Mas quando eu faço a divisão silábica, esse encontro vocálico separado em sílabas vai me dar uma classificação. E é isso que a gente vai ver. Por exemplo, aí a palavra Caxias. A palavra Caxias, ela tem um encontro vocálico do I e do A. Mas quando eu divido silabicamente a palavra Caxias, eu percebo que na classificação, o I e o A ficam em sílabas separadas. Isso gera a classificação que a gente conhece como hiato. É quando o encontro vocálico, ele se separa na sílaba, ok? Seguindo, a gente tem também a classificação do ditongo, que é a junção de 2 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, queijo. Quando eu pego a palavra queijo, quando eu divido, né, quando eu dou a silabação a ela, eu tenho o U e o E na mesma sílaba. Isso gera para mim um ditongo, correto? Lá na palavra tritongo, já é a junção de 3 ou mais vogais na mesma sílaba. E aí eu tenho Uruguai e Paraguai. E hiato a gente já viu. É quando ocorre um encontro vocálico na palavra, mas na divisão silábica, esse encontro ele se separa. Ele vai para sílabas diferentes. Saúde e saída. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai relembrar o que é substantivo simples e o que é substantivo composto. A gente precisa lembrar que substantivo é todo e qualquer objeto que nomeamos. Seja uma coisa, um objeto ou uma pessoa. E aí a gente vai aprender que há diferentes classificações. Hoje, nós estamos trabalhando o que é simples e o que é composto. Substantivo simples é aquele que tem apenas uma palavra. Lápis, pão e guarda são exemplos simples disso. São substantivos simples, formados de apenas uma palavra. Substantivo composto é quando eu dou 2 ou mais palavras para uma mesma palavra. Então, por exemplo, quando eu pego lápis, ele é simples quando ele tem um. Mas se eu pego lápis de cor, ele passa a ser um substantivo composto, ok? Porque eu tenho lápis
e eu tenho outra palavra que é o decor, certo? Então, eu tenho duas palavras para me dizer um único objeto. Porque eu tenho lápis preto, eu tenho lápis colorido, eu tenho lápis azul, eu tenho lápis no amarelo. Mas quando eu tenho lápis de cor de alguma coisa, eu já tenho um substantivo composto. Quando eu tenho pão, pão pode ser branco, pode ser integral, pode ser de leite. Aqui eu estou dizendo que o pão é de mel. Então, eu tenho um substantivo composto. Quando eu pego guarda, pode ser guarda-costa, guarda-chuva, guarda-sol. Quando eu junto com outra palavrinha, eu formo um substantivo composto. Até aí tranquilo, né, gente? A gente só está revisando aquilo que a gente já trabalhou nas nossas aulas anteriores. Adjetivo e locução adjetiva. Adjetivo é uma qualidade que damos ao substantivo. Então, eu posso dizer, a Amanda usa óculos. Usar óculos é uma qualidade da Amanda, é um adjetivo que eu dou a ela. A blusa é verde. Verde é o adjetivo da blusa, é a qualidade dada àquela blusa, ok? Simples até aí, né? Agora, quando eu trabalho a locução adjetiva, é a reunião de palavras. O que é isso, Amanda? É quando eu junto um adjetivo com mais uma ou outras palavras. E normalmente elas juntas têm ideia de locução, de algo mais, entendeu? Normalmente uma locução, ela vem seguida de uma preposição. A gente vai aprender mais pra frente o que é essa ideia da preposição. É quando eu tenho uma palavrinha de ligação, ok? Quando eu falo de, para, com, entre, eu estou unindo duas palavras com uma palavrinha que a gente chama de ligação. Então, essa palavrinha a gente chama de preposição. Mas isso agora não precisa ser tão importante. Mais para frente a gente vai aprender melhor sobre isso. Quando eu dou uma palavra mais um substantivo e eu dou um valor de adjetivo a ele, né? Quando eu crio uma qualidade, quando eu crio uma expressão que dá o adjetivo, eu crio uma locução adjetiva. Por exemplo, eu digo que o céu da noite, né? Eu não preciso dizer somente o céu da noite. Eu posso dizer que o céu é noturno. Eu posso dizer, eu estudo de manhã, ou eu estudo pela manhã. Eu estudo no horário diurno, né? De dia, né? Eu estudo de dia, eu estudo no horário diurno. Eu estudo de noite, eu estudo no horário noturno. Quando eu falo do céu ou do sol, né? O azul do céu, eu posso falar o azul celeste, que compreende toda a parte do céu, certo? Quando eu dou um valor de uma qualidade ao substantivo, né? Quando eu agrego o valor adjetivo a ele, eu estou criando uma locução adjetiva. Ok? Ficou claro até aí? Vamos seguir. Grau de adjetivo. Eu já sei o que é adjetivo. Eu já sei o que é substantivo. Eu já sei o que é locução adjetiva. Agora, eu dou uma valorização e uma diferença para o meu adjetivo. O que é isso? O adjetivo dado a um substantivo, ele pode sofrer alteração na sua valorização. E aí ele muda a classificação. Amanda, me explica. Eu posso enaltecer, quer dizer, dar a alguém um valor maior do que tem. Eu posso dar a alguém um valor menor do que tem. E posso igualar alguém ou alguma coisa. Então, a gente vai entender sobre grau de adjetivo. Ele tem o grau de igualdade, que eu mantenho a minha ideia inicial com a final, eu igualo elas. Eu posso manter uma ideia de superior, de maior, de a mais, ou eu posso manter uma ideia de inferior, de menor, de menos, ok? Então, agora a gente vai ver na prática isso. Existem palavrinhas-chave que a gente fala, que a gente usa para fazer essa explicação. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre igualdade, eu tenho que sempre pensar que eu tenho que ter duas coisas para equivaler, tá? Então, por exemplo, Amanda é tão inteligente quanto Karina. O é tão e quanto me dá a ideia de igual. Eu não estou dizendo que a Amanda é mais e nem menos, nem que a Karina é mais ou menos. Eu estou dizendo que as duas são igualmente inteligentes, ok? Quando eu falo sobre superior, Karina é mais inteligente que Amanda. Quando eu uso é mais que, eu estou dando a quem é a primeira informação
mais valor, mais engrandecimento do que a segunda. Então, quando eu digo que fulana é maior, é melhor, é mais que, né, fulana, eu estou dando aí uma superioridade à primeira informação e desprestigiando, desmerecendo a segunda. Se eu digo futebol é mais legal do que basquete, então eu já sei que aquele grupo, que aquela criança, que eu acho que futebol é muito mais interessante do que o basquete. Então eu estou dando um grau de superioridade de uma informação em detrimento da outra. Quando eu falo Amanda é menos inteligente que a Karina, eu estou aí diminuindo a primeira informação e enaltecendo a outra. Quando eu digo é menos que, eu estou usando um grau de inferior, de inferioridade. Então essas palavras são muito importantes quando eu solicitar de vocês a classificação daquelas frases de acordo com o grau de adjetivo. Se eu digo que é tão quanto, é igual. Se eu digo que é mais que, é superior. Se eu digo que é menos que, é inferior. Então, isso precisa estar ali no IPC guardadinho, gravadinho. Ok? E aí? É isso. Aqui, a gente finaliza a nossa revisão para a prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades que vão em anexo no caderno. Copiar a pergunta, copiar tudinho, responder. Porque na nossa aula online, nós vamos corrigir essa revisão. É isso. Beijos e até breve. Gente.